Vários matches, várias opções, várias conversas iniciadas e nenhuma vontade para conhecer alguém. Se é este o caso, este episódio é para si. Talvez não esteja desmotivado, mas sim saturado. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre a saturação emocional nas relações digitais. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? No episódio de hoje, vamos falar sobre as aplicações de encontros. E em uma situação que muita gente vive e se calhar fala pouco sobre isso. O facto de ter vários matches, várias conversas em aberto, ter muitas opções e mesmo assim não ter vontade de sair com ninguém. Talvez já lhe tenha acontecido, talvez já tenha acontecido com alguém. Aqueles pensamentos, tenho imensos matches, mas já estou cansado, não me apetece conhecer ninguém. Já não tenho paciência para mais um café. Falar cansa. Como é que se faz isto? Então, é sobre isto que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, gostaria de trazer o seguinte, que nós durante muito tempo acreditamos nesta ideia de que muitas opções significam escolhas melhores. Só que a psicologia mostra-nos algo mais complexo. Existe um estudo feito por Apostolou e seus colaboradores em 2024 na Grécia e no Chipre, com mais de 800 participantes, em que procurou analisar o impacto da pluralidade de escolhas românticas, portanto várias escolhas românticas, na vida relacional das pessoas. Então, o que é que eles analisaram concretamente? Como é que era a percepção de ter muitas opções românticas e de que forma é que isso afeta o comportamento nas relações. Então estes resultados são aqui paradoxais. Por um lado, sentir que se tem muitas opções aumentam as probabilidades de se estar numa relação, ok? Um aspecto positivo. Por outro, por contrário, a partir de certo ponto, essa mesma abundância começa a bloquear a decisão. Aumenta o arrependimento e diminui a satisfação relacional. Afinal, há muito peixe no mar. Ou seja, mais opções ajudam até começarem a atrapalhar. Os participantes que sentiam que tinham muitas opções apresentavam mais dificuldade em decidir com quem investir emocionalmente, como se tivessem que ter aqui a escolha certa. Relatavam mais arrependimento em relação às escolhas feitas e, paradoxalmente, tinham maior probabilidade de permanecer solteiros quando a sobrecarga da escolha era elevada. Ou seja, a abundância não bloqueia por falta de interesse, mas bloqueia por excesso de possibilidades, a sobrecarga. E o estudo mostra, algo importante, que já falamos aqui, que é a percepção nas relações existentes. A percepção de muitas alternativas esteve associada a menor satisfação relacional e menor vontade de permanecer na relação. E este estudo demonstrou que este efeito é estatisticamente significativo, sobretudo nos homens. Isto ajuda-nos a compreender porque é que hoje tantas pessoas dizem, isto no modo geral, tenho opções, mas não tenho vontade. Então, as aplicações de encontros, as dating apps, criam uma sensação constante de abundância. Perfis infinitos, novas possibilidades todos os dias, a ideia de que há sempre alguém com um perfil um pouco melhor logo a seguir. Só que esta abundância é muitas vezes uma ilusão cognitiva. Nós não estamos perante dezenas de relações possíveis, estamos perante dezenas de estímulos visuais e narrativos que foram altamente editados e apresentados para nós consumirmos rapidamente. Então, o cérebro não interpreta isto como intimidade potencial e interpreta como uma oferta contínua. E quando tudo parece disponível, faz com que nada se torne suficientemente valioso para nós investirmos. Qual é o nome para este processo? É Choice Overload, a sobrecarga de escolha, que acentuei ali há pouco.
Quando nós somos confrontados com demasiadas opções relevantes, o nosso sistema cognitivo entra em esforço excessivo. Então, avaliar, comparar, decidir, repare, tudo isto consome energia mental. Então, as pessoas que percepcionam muitas opções sentem mais dificuldade em decidir, permanecem mais tempo solteiras por bloqueio decisional e quando estão numa relação sentem mais arrependimento em relação à escolha feita. Foi o que vimos ali há pouco. Então, acaba por ter impacto no nosso dia-a-dia, inclusive nas relações em que podemos estar. Há um outro efeito sutil, mas também é muito importante, que à medida que o número de perfis aumenta, a mente entra numa mentalidade de rejeição. Em vez de perguntar com quem é que eu posso construir algo, o cérebro passa a perguntar porquê é que isto não serve. Então, existem investigações que demonstram que numa única sessão de swapping, a probabilidade de aceitar um perfil diminui significativamente do início para o final da sessão. Quanto mais se vê, menos se escolhe. Não por maior critério, mas por fadiga emocional. As aplicações são de facto excelentes a gerar a excitação digital. Trazem novidade, antecipação, pequenas doses de validação, curiosidade constante. Cada match ativa o nosso sistema de recompensa, não porque existe a ligação, mas porque existe possibilidade. A excitação vive de expectativa e a intimidade vive da presença. E estas duas coisas não são equivalentes. Quando nós ficamos presos à excitação digital, o encontro real começa a parecer pesado, exigente, cansativo, porque a intimidade exige atenção sustentada, tolerância à imperfeição, exposição emocional, vulnerabilidade, e isto é muito mais exigente do que deslizar o nosso dedo no ecrã. Então, depois de muitas conversas, muitos matches, muitas expectativas não concretizadas, o nosso sistema emocional entra em modo proteção. E aí surge esta saturação emocional. E não é falta de interesse pelas pessoas, é um excesso de estímulo sem qualquer vinculação. Um estudo sobre o uso compulsivo de aplicações mostra que não é a frequência em si que causa mal-estar, mas o uso não comunicativo e repetitivo, centrado no browsing, não é, nesta pesquisa, e não na ligação real. O corpo começa então a dizer: mais uma conversa? Não, não quero. Mais uma história para começar do zero? Também não quero. Um outro dado importante é que quando há muitas opções, cresce o medo de se escolher mal. Ou seja, a mente começa a pensar em termos de custo de oportunidade. E se houver alguém melhor? E se esta escolha me fizer perder outra? E a investigação mostra que este pensamento aumenta o arrependimento, a comparação e a dificuldade em investir emocionalmente na pessoa com quem já estamos em contacto. E, portanto, a presença da abundância está associada à menor vontade de manter relações saudáveis e isto acontece maioritariamente nos homens. Então, o que é que ajuda neste processo? Mais intenção, escolhas informadas, menos excitação. Em termos práticos, em que é que isto consiste? Não é desligar as aplicações à força, é usar aqui este modo intencional de utilização. Então, reduzir o número de conversas em simultâneo, sair do browsing automático, clarificar intenções antes de investir energia e aceitar que todas as escolhas implicam perdas de alternativas. Não dá para abraçar tudo. A intimidade só começa quando nós deixamos de maximizar opções e começamos a sustentar então a presença e a fazermos esse investimento. Então, talvez o problema não seja falta de pessoas, não seja falta de pessoas interessantes, nem falta de matches, nem falta de oportunidades. Talvez o problema seja excesso de excitação, sem conexão, sem vínculo. E talvez o cansaço que as pessoas sentem seja um sinal até de saúde psicológica e não de falha. É um sinal de que o sistema emocional não quer mais estímulos, quer ligação. Então escutemos este sinal, acolhamos este sinal e façamos mudanças no nosso dia-a-dia. Espero que este episódio tenha feito sentido. Deixe aqui a sua partilha, a sua reflexão, a sua questão, ou então partilhe junto de quem achar que faz sentido.
Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.